Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. E aí, como é que já começaram a semana por aí? Vamos batendo um papo aqui até o pessoal começar a entrar, para a gente começar a entrar no nosso assunto. Hoje nós vamos falar sobre como você pode planejar o seu ano. Então, trouxe aqui algumas coisas, algumas ideias para poder te ajudar a você planejar o seu ano se você ainda não tiver planejado. Mas se você já planejou, também fique aqui comigo, que de repente eu posso falar alguma coisa que talvez você não tenha colocado no seu planejamento. Então aproveita e vamos participar dessa live. Boa noite para quem está entrando. E me contem aqui, se vocês são novos por aqui no meu perfil, se já tem um tempo que vocês estão por aqui, já me conhecem há mais tempo. Vai me contando para eu conhecer um pouquinho e saber do pessoal que está aqui comigo. Sejam todos bem-vindos, boa noite Fernando. Boa noite, Luiz, prazer ter você aqui. Então hoje nós vamos falar sobre como planejar o nosso próximo ano. Então já aproveita, já tira print aqui dessa live, depois posta lá nos stories que eu vou repostar as fotos depois. Aproveita, já clica no coração, deixa coraçãozinho aí para mim que vai me ajudar. E clica no aviãozinho, já chama os seus amigos para poder também vir participar dessa live com a gente, que tem um conteúdo bem legal. Vai chegando o final do ano, né? Todo mundo fica aí cheio de esperança, né? Para o próximo ano que está começando. Então, nada melhor do que a gente começar o ano já sabendo de tudo que a gente precisa fazer para conseguir atingir aquilo que a gente tanto quer. Então, nada melhor do que se planejar para isso, né? Então, a gente precisa fazer um planejamento para que a gente consiga atingir tudo isso que a gente quer no próximo ano. Então, nós vamos começar falando primeiro sobre o que não é o planejamento. Então, primeira coisa, planejamento não é previsão de futuro. Planejar é a gente criar um plano para conseguir atingir aquilo que a gente quer. Então, tenha isso bem claro. Você não vai estar fazendo uma previsão do seu futuro. Você vai estar criando um plano de ação para conseguir atingir tudo aquilo que você espera e você deseja para o próximo ano. O que também não é planejamento. Não é lista de ano novo. Não é aquelas resoluções de final de ano, né? Quem aqui, conta pra mim aí no chat. Quem chega final de ano, lá na virada do dia 31 pro dia 1º, tem a sua lista de ano novo? Quem aqui faz? Me conta nos comentários se você faz a lista de final de ano. Que planejamento também não é isso. Não é eu ter essa lista de final de ano. Ó, o Fernando disse que ele faz, então vamos começar a mudar a partir desse ano. A partir de agora você não faz mais lista de final de ano. Você vai começar a fazer planejamento do seu ano. Certo? Quem mais aí faz lista? Me conta. Muita gente faz lista, né? Então, isso é normal. Eu, até algum tempo atrás, também fazia lista de ano novo, né? Ó, a Geisele disse que não faz. Tá, você não faz lista de ano novo, mas você faz planejamento do ano? Me conta aqui. Né? Eu, até um certo tempo atrás, eu também fazia lista de ano novo. Porque isso é normal, né? Chega final do ano, você começa a pensar, imaginar o que você quer para o próximo ano. Então, é comum, né? Só que a gente faz de forma errada. Eu fazer uma lista do que eu quero para o próximo ano não me faz atingir aquilo que eu quero. Então, eu preciso planejar. Posso até fazer uma lista, mas então eu vou pegar cada item daquela lista e vou fazer um planejamento para cada uma daquelas coisas. Para aí sim eu conseguir atingir aquilo que eu tanto quero, que eu tanto desejo. Então, vamos aqui, ó, combinar comigo. A partir desse ano, quem faz lista de ano novo não vai mais fazer lista de ano novo, certo? Tá. E aí, ó, a Geisele disse que não faz planejamento durante o ano. Geisele, então aproveita essa nossa live aqui hoje
e vamos planejar o seu ano seguinte. Então, para começar, primeiro a gente vai ver aqui quando eu devo fazer o meu planejamento, né? O meu planejamento anual. Então, assim, a maioria das pessoas fazem sempre no final do ano, né? O que é mais comum. Existem pessoas que gostam de fazer na época do aniversário, que aí eles contam um ano do aniversário desse ano para o aniversário do ano seguinte. Então, assim, não tem muita regra. Você decide qual é o melhor período para você fazer. E a gente precisa lembrar o seguinte: planejamento, ele não é algo que você escreve na pedra, tá ali fixo e pronto, não pode ser mudado. Não. O planejamento, ele é mutável. Então, não é porque você fez um planejamento que você tem que seguir ele até o final. Até mesmo porque as pessoas mudam. Então, de repente, o que eu planejei agora, no final do ano, quando chegar lá em junho do ano que vem, já não faz mais sentido para mim. Então, eu posso mudar o meu planejamento. E sem contar que o planejamento, para ele funcionar de verdade, a gente precisa revisitar ele. Então, eu não vou fazer o planejamento agora, no final do ano, e nunca mais vou olhar. Ou só vou olhar no final do ano que vem, quando eu vou fazer o planejamento de novo. Não é isso. Planejamento, para funcionar, ele precisa ser revisitado de tempos em tempos. Você determina o que é melhor. Ou você verifica a cada 6 meses ou a cada 3 meses. E a gente precisa ter consciência que o quê? Principalmente naqueles momentos mais turbulentos, por exemplo, o que a gente teve esse ano, né? Na questão da pandemia. É um ótimo momento para você revisitar o seu planejamento, para você reajustar a sua rota. Então, nunca se esqueça, planejamento eu não faço e esqueço ele para lá. Eu tenho que estar sempre revisitando, até mesmo para ter certeza que eu realmente estou conseguindo seguir aquilo que eu determinei para o meu ano. Certo? E então, o que eu tenho que fazer antes de começar o meu planejamento? Né? A gente não começa já planejando de uma vez. Então, primeiro, eu tenho que analisar como foi o ano que eu passei, esse ano que eu estou terminando. Então, eu vou analisar os objetivos que eu tinha, se eu alcancei, se eu não alcancei. Se eu não alcancei, por que eu não alcancei? Foi alguém teve culpa nisso ou simplesmente foi porque eu não dediquei o tempo que eu precisava? Então, eu preciso descobrir o que me fez não conseguir atingir aquilo que eu tanto queria. Eu preciso fazer isso. Eu preciso também identificar quais foram os meus bons momentos do ano. Porque não é só eu olhar aquilo que eu não consegui atingir, né? Eu vou olhar o meu ano no geral. O que eu fiz de bom? O que eu tive de aprendizado? Quais foram as metas que eu atingi? E para quem precisar de ajuda para fazer essa revisão anual, lá na nossa biblioteca do blog, eu tenho um documento que se chama justamente esse, Revisão Anual, onde tem lá todas umas perguntinhas para te ajudar a rever o seu ano. Se você quiser acesso à nossa biblioteca, onde tem outros materiais também disponíveis gratuitamente, é só me chamar no direct depois da live e eu mando para vocês o link para vocês terem acesso. E aí você vai conseguir, então, fazer essa revisão do seu ano. Inclusive, tem até um arquivo onde te ajuda também a planejar o próximo ano. Você também pode usar esse arquivo para facilitar o seu planejamento, para te ajudar. E aí, o que mais que eu preciso fazer, então? Então, depois de eu analisar o meu ano, eu também preciso analisar as minhas áreas da vida. Como que foi? Como que foi a questão de trabalho, de família, relacionamentos, amigos? Eu preciso analisar todas essas áreas da minha vida para ver como que eu estava. Bom, a gente costuma muito utilizar uma ferramenta para fazer essa avaliação das áreas da vida, chama Roda da Vida. Eu também tenho ela disponível, se vocês quiserem, é só me solicitar que eu envio para vocês. E aí, então, ela é uma roda. Então, a gente vai avaliar cada área da nossa vida, né? De 1 a 10 ou de 0 a 100%, quanto que nós estamos satisfeitos com cada uma dessas áreas. E aí, assim, a intenção da roda é que ela gire, né? Então, depois que a gente faz essa avaliação de cada área, a gente consegue ter uma visualização ali
de como que está a nossa vida no geral. E a gente vê que de repente tem coisas que tá muito baixo, outras que tá legal, e a gente consegue visualizar o que a gente precisa melhorar. Então, eu fazendo essa análise da roda da vida, eu já consigo ver quais são as áreas em que eu preciso colocar o meu foco para o próximo ano. Então, é muito interessante você fazer essa atividade da roda da vida, porque aí você consegue ver quais são aquelas áreas que eu preciso, de repente, ter um objetivo para ela para poder melhorar. Porque acaba que na correria do dia a dia, você não para pensar assim, como que está a minha relação com a minha família? Ou como que está o meu estudo, o meu aprendizado, o meu desenvolvimento pessoal? Como que está a minha contribuição com o mundo? Né? Então, a gente não para fazer essas análises. Então, já que a gente vai fazer um planejamento para um próximo ano, é interessante a gente poder fazer isso, a gente parar e realmente analisar o quanto eu estou satisfeito com aquela área da minha vida. Será que não tem algo que eu posso melhorar? E aí, eu já crio um objetivo para no próximo ano eu conseguir ter um resultado melhor naquela área. Então, assim, o planejamento do ano, na verdade, ele é uma construção de tudo aquilo que você quer que seja melhor para o ano seguinte. Tá, e o que mais que a gente põe, então, no planejamento? Vamos entrar no planejamento agora. Então, eu já analisei como foi o meu ano, já vi o que foi bem, e aí a gente faz uma observação. Aquilo que eu fiz que foi legal, eu posso manter para o ano seguinte, né? E aí eu observo que não foi bom, e aí eu vejo que eu preciso excluir ou que eu preciso melhorar. E tudo isso eu vou colocando no meu planejamento, para eu poder montar, né, um ano de acordo com aquilo que eu realmente quero. E aí, então, na hora da gente fazer o planejamento, é interessante você ter uma visão do ano como um todo, né? Ter lá todos os meses para que você consiga distribuir aí ao longo desse ano todas essas anotações que você vai colocar. E uma coisa importante, a gente não separa planejamento pessoal do profissional. O planejamento em si não, você tem a empresa, você faz o planejamento da empresa e você faz o seu pessoal. Mas o que eu quero dizer é que para você manter tudo num único lugar, porque você é uma única pessoa. Então, para não ter anotações em vários lugares e acabar se perdendo, depois não saber onde está o planejamento que fez. Então, mantenha um arquivo com todas essas informações num único lugar, que fica muito mais fácil de você fazer. Então, você vai começar distribuindo aí ao longo do seu ano quais são os seus compromissos profissionais e pessoais. Então, eu vou anotar aí ao longo do ano os aniversários que eu não quero perder, ou que eu quero parabenizar, que eu quero comprar um presente, ou de repente que tem até uma festa, né? Quem sabe ano que vem as coisas melhorem, chegue uma vacina aí para acabar com essa pandemia, e aí a gente pode voltar a ter festas, né? Fazer essas confraternizações com a nossa família, com os nossos amigos e tudo mais. Então eu vou distribuir isso ao longo do ano. Eu vou fazer, na verdade, uma anotação geral, porque eu estou fazendo aqui um planejamento para o meu ano. E aí depois a gente tem os planejamentos mensais, tem os planejamentos semanais, mas hoje nós vamos tratar especificamente do planejamento anual. Até mesmo pela época, né, que é final de ano e muita gente está querendo fazer. Então, estou aqui para poder ajudar você que de repente ainda não fez ou que nem sabia como fazer. Porque algumas pessoas, chega o final de ano, elas simplesmente não se importam, né, de como vai ser o próximo ano. Elas estão que nem a música, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Outras pessoas, elas já têm esse hábito de sempre fazer o planejamento quando chega ao final do ano. E tem também aquelas pessoas que até têm essa vontade de fazer o planejamento, mas elas se sentem perdidas, não sabem nem por onde vai começar o planejamento. Então eu estou aqui hoje justamente para ajudar principalmente essas pessoas que querem fazer um planejamento, mas não têm nem ideia de por onde começa. Então, vamos continuar. O que mais que eu vou colocar então nesse meu planejamento? Eu tenho, na verdade, sempre na hora de fazer o meu planejamento, eu tenho um checklist, né, onde eu tenho todos os itens, justamente para eu não esquecer nenhum.
E eu tô com ele aqui e vou passar para vocês. Então eu vou anotar todos os feriados do próximo ano que de repente eu quero organizar alguma coisa, ou um encontro em casa, ou de repente acampar. Quem gosta de acampar aí pode aproveitar feriado para poder acampar. Quem mora próximo à praia pode aproveitar feriado para ir passear na praia. Eu moro super longe da praia e vou dizer, a praia é uma paixão. Mas infelizmente eu não consigo ir com tanta frequência por morar tão longe. Para quem não sabe, eu moro no interior do Goiás, então é longe pra caramba das praias. Mas tudo bem, a gente consegue conviver com isso e eu vou sempre que eu posso, porque realmente ajuda me reenergizar, me dá mais força, mais ânimo. Realmente é um momento muito especial quando eu tô lá na praia. Mas voltando, então, já que a gente está falando de praia também, então no nosso planejamento a gente pode colocar aquelas viagens que a gente quer fazer. Então, por exemplo, já que eu tô falando de praia, vamos falar de praia. Então eu quero ir para a praia o ano que vem, eu já vejo mais ou menos quando eu quero ir. Por exemplo, eu quero ir em setembro. Então eu já coloco lá no meu planejamento que eu quero ir em setembro. Mas depois eu preciso também pegar, né, porque fazer essa viagem, ela é um objetivo. Então eu preciso depois pegar esse objetivo e dividir ele em metas para que eu consiga realmente chegar lá em setembro e conseguir fazer essa minha viagem. Mas a gente já fala disso daqui a pouco. Vamos continuar falando o que mais que eu coloco nesse meu planejamento. Eu posso colocar os cursos que eu quero fazer. Existem cursos aí que eles abrem vagas somente algumas vezes durante o ano. Então eu posso procurar saber quando vai ter uma próxima turma e já deixar isso no meu planejamento, para que quando chegue perto eu consiga entrar para essa turma. E lembrando que algumas coisas que a gente vai colocar, né, que eu estou falando aqui agora, a gente depois vai ter que voltar nelas para fazer o planejamento. Né? Então, se eu quero fazer um curso, eu também preciso fazer o planejamento para entrar nesse curso. Porque ele tem custo, de repente eu preciso de alguma coisa para poder participar. Então aqui a gente está fazendo uma anotação geral primeiro, mas depois a gente precisa lembrar de verificar item por item e pegar. O curso que eu quero fazer, tem alguma ação que eu precise fazer para conseguir chegar nesse período onde o curso vai abrir as inscrições, para eu conseguir realmente entrar nessa turma? Então a gente precisa fazer isso também. Nós vamos colocar também no nosso planejamento quando que eu tenho médico, quando que eu vou ter que ir ao dentista. E aí, se eu, por exemplo, tenho o hábito de todo mês ir no salão de beleza, também já coloco isso, porque quando eu for fazer o meu planejamento do mês, eu já tenho ali as informações para o mês. Então, eu já deixo tudo isso lá no meu planejamento anual. Vou colocar também os eventos sociais, que são festas que eu quero ir, que eu quero participar, que eu fui convidada. Festas relacionadas à escola, à faculdade, a cursos que você estiver fazendo. Então, tudo isso você também coloca. Eventos de trabalho, para quem trabalha fora, que tem alguns eventos do trabalho também, já deixa isso anotado no seu planejamento, para depois passar para a agenda, que fica muito mais fácil. Você também vai colocar aqueles eventos que são sazonais, por exemplo, as férias. Então já anota aí no seu planejamento qual que é o mês que você vai poder tirar férias. Inclusive já te ajuda na hora de você querer fazer uma viagem, tal mês eu tô de férias, então tal mês que vai ser a minha viagem. Então tá vendo como o planejamento anual ele te dá uma visão geral e fica mais fácil de você encaixar as coisas? Quando você não tem essa visão, às vezes fica um pouco mais difícil de você conseguir atingir aquilo que você quer. E você também pode colocar grandes eventos, por exemplo, o ano que tem Copa, se você gosta de assistir os jogos da Copa, de repente gosta de fazer algum evento em casa e convidar a família para assistir todo mundo junto. Então você também pode colocar isso no seu planejamento para depois planejar como vai acontecer, certo? E aí a gente precisa fazer o quê? Primeiro a gente colocou todos os nossos compromissos que a gente tem para o ano. E aí, então, agora chegou a hora da gente começar a organizar os nossos objetivos. Então, já falei, você observa lá como foi, né, o seu resultado lá na roda da vida e coloca objetivos de acordo com cada área.
Ou se você não quiser também, se de repente você já sabe o que você quer para o próximo ano, então você já define quais são os seus objetivos. E aí você já coloca no seu planejamento quando você pretende alcançar cada um deles. Até mesmo para você conseguir ter uma visão de, por exemplo, você decide que você quer emagrecer o ano que vem e você quer emagrecer 10 quilos até março. Bom, 10 quilos até março, de repente, é muito quilo que você precisa eliminar até chegar março. Então aí você consegue ter essa visão de, peraí, março talvez não dê, então vou espaçar um pouquinho, que aí é algo que eu consigo. Até mesmo que você precisa ter essa noção de que você realmente vai conseguir ou não. Porque senão chega o prazo que você determinou, você não conseguiu atingir e ainda fica frustrada. Então é pior. Então a gente precisa fazer aquilo que a gente sabe que a gente pode conseguir. Então, eu defini os meus objetivos, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou definir quais são as metas para cada um desses objetivos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu objetivo, que é algo maior, e vou quebrar ele em passos menores, que serão as minhas metas. E aí eu vou distribuir ela ao longo dos meus meses ali no ano. Então vamos falar de novo do emagrecimento, que emagrecimento é fácil da gente visualizar, né? Então eu quero emagrecer, por exemplo, 10 quilos e eu quero ir do jeito mais tranquilo, sem ter que fazer nada muito maluco. Então, digamos que eu quero emagrecer 2 quilos por mês. Então, se eu quero emagrecer 10 quilos no total, então 5 meses é o suficiente para eu poder emagrecendo ali 2 quilos tranquilo por mês. Então, eu já coloco isso. Lá em janeiro, emagrecer 2 quilos, fevereiro, emagrecer 2 quilos e vou distribuindo durante os meses até chegar lá no mês que eu defini que vai ser onde eu vou conseguir atingir os 10 que eu quero. Entendeu como você vai fazer? Por quê? Porque assim fica mais fácil de você acompanhar a evolução, mais fácil de você ver que você está conseguindo alcançar, né? Porque senão, eu quero emagrecer 2 quilos, aí chega lá em janeiro eu emagreci 2, eu quero emagrecer 10, né? Chegou em janeiro eu emagreci só 2, nossa, mas só 2, eu queria 10. Então aí você consegue, né, ter uma visão melhor. Então, eu quero emagrecer 10, mas a meta para janeiro é 2. O meu total é 10, mas a minha meta agora é 2. E aí eu consegui atingir o 2. Eba! Aí é hora de comemorar também. Então, sempre que você também conseguir atingir aquilo que você tinha determinado para você, é legal você se dar uma comemoração. Algo simples, de repente assistir um filme que você queria no cinema, sair para dar um passeio no final de semana, nada muito exorbitante, mas só para você sentir o gostinho daquela vitória. Poxa vida, eu consegui atingir uma coisa que eu queria tanto, então vou comemorar. Então é interessante que você faça isso sempre para você continuar tendo aquele ânimo, né, de conseguir fazer as coisas. E por que eu digo ânimo e não motivação? Porque motivação não é algo que a gente tem sempre. Motivação, ela não está o tempo inteiro do nosso lado. E com motivação ou sem motivação, a gente precisa fazer aquilo que a gente se propôs fazer. Senão eu não vou conseguir atingir. Se eu ficar esperando sempre a motivação, eu posso, de repente, passar uma semana inteira sem fazer. Não fiz porque estava sem motivação. E aí? Então, não espere a motivação chegar para você poder agir, para você correr atrás daquilo que você realmente quer. A motivação a gente tem? Tem, mas ela não está presente 100% na nossa vida. Então, a gente não pode ficar dependendo da motivação para poder fazer as coisas. E aí, depois que você montou essa visão do seu ano, o que você faz? Dá mais uma olhada e verifica. Será que não tem muita coisa no mês só? Será que eu não preciso distribuir um pouquinho melhor? Né? A gente precisa fazer essa observação, senão depois eu deixo muita coisa para um mês só e aí não consigo fazer. Então, dá uma visão geral, como que tá, redistribui se for preciso. E assim, uma coisa muito importante, eu não gosto de deixar assim, falar assim, não, você só pode ter 5 objetivos no ano. Na verdade, você pode ter quantos objetivos você quiser, mas assim, o que você precisa ter consciência é, por exemplo, você tem 10 objetivos, você vai conseguir cumprir os 10 objetivos?
Então, você pode ter os 10 objetivos, mas quais são aqueles que você vai focar esse ano? De repente, você vai conseguir focar em apenas 3. Tá tudo bem. Você foca nesses 3 e você tem certeza que você vai conseguir cumprir aquele passo a passo que você determinou. E eu consegui cumprir um objetivo, atingir ele, eu volto lá naquela minha lista de objetivos que eu tenho, lá dos 10 objetivos, e pego aquele outro que também é importante, que agora eu consigo fazer. A gente tem que ter consciência de que eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu começo a distribuir muito a minha visão, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, eu acabo fazendo um pouquinho de muita coisa e no final não acabo fazendo nada. Então, a gente precisa ter foco nas coisas quando a gente vai fazer. Então, é melhor você definir poucos objetivos para ter foco, para você ter certeza que você vai conseguir ter aquele tempo que você determinou para ir atrás daquele objetivo, para cumprir aquelas tarefas, até mesmo porque alguns objetivos, eles vão ter tarefas que vão virar hábitos, outros rotina. Então, a gente precisa ter isso em mente. Hábito é uma coisa que não é fácil de você criar. Então, eu preciso... Peraí, será que eu vou dar conta de fazer mesmo um monte de coisa ao mesmo tempo? Então, a gente não somos super-heróis. Então, vamos também ter consciência daquilo que a gente consegue fazer para não exagerar. E, igual eu falei, depois chegar lá no final e, poxa, e aí? E agora eu não consegui e ficar frustrada. Poxa, eu não consigo fazer as coisas. Não é isso que não consegue. De repente, você estipulou coisas demais, além daquilo do que você realmente tem capacidade de fazer. Porque a gente sempre quer fazer muito. Tanto é que quando a gente decide fazer lista de tarefas, a gente faz lista gigantesca e às vezes quer cumprir tudo num dia só. Então, vamos devagar, vamos aos poucos, porque senão a gente não consegue atingir. Bom, e aí para a gente fechar, já que a gente está falando de metas, a gente precisa lembrar que a gente precisa criar metas que sejam SMART. Tá, mas e o que é isso, Roberta? Metas SMART. Então, eu preciso criar metas que, primeiro, elas sejam específicas, ou seja, elas precisam ser bem claras. Tão claras que até uma criança de 10 anos, ela consegue entender qual que é a minha meta. Então, precisa ser muito clara. Ela precisa ser mensurável, ou seja, eu preciso conseguir medir se eu realmente estou conseguindo caminhar até aquilo que eu quero. A questão igual eu falei, do emagrecimento lá dos 2 quilos. Então, se eu quero eliminar 2 quilos por mês, eu consigo medir. Então, esse mês é 2 quilos. Eu consegui atingir ou não consegui atingir? Então, eu consigo medir isso. Ela precisa ser, igual eu falei, atingível. Não adianta eu querer emagrecer 10 quilos num único mês. Eu vou conseguir? De repente, até consigo, mas a que custo? Então, eu preciso... Peraí. Eu não posso também exagerar, tentar colocar algo que eu vou ter que ir além da minha capacidade. Preciso também ter consciência que eu preciso ter saúde, então não posso exagerar nisso. Ela precisa ser temporal, ou seja, ela precisa ter um tempo para ser cumprida. Porque se eu não coloco um prazo para cumprir essa meta, eu não vou cumprir. Já que ela não tem prazo, eu vou deixando. Eu vou colocando outras coisas que tem prazo na frente e já que ela não tem, ela vai ficando para depois. Então, isso é muito importante. Coloque prazo. E ela tem que ser relevante. Ou seja, ela realmente é importante para você? Por que você quer atingir essa meta? Porque se você não tiver um porquê muito forte, você vai desistir no primeiro obstáculo que aparecer. Porque obstáculos vão aparecer sempre. Então, você precisa ter realmente um porquê muito forte de querer atingir aquela meta para você não parar por qualquer motivo. Certo? Então, era isso que eu queria trazer para vocês sobre como você pode planejar o seu ano. Espero que tenha ficado claro. Vocês têm alguma dúvida? Quem está aqui, se tiver alguma dúvida sobre como planejar o seu ano, pode mandar aqui para mim. Se você também tiver alguma sugestão de algum assunto que você queira que eu traga
aqui para as próximas lives, é só deixar aqui para mim nos comentários. Lembrando que nós temos lives todas as quartas-feiras às 20 horas. E eu aguardo todos vocês aqui também na próxima quarta para a nossa próxima live. Alguém tem alguma dúvida? Bom, já foram aí meia hora de live, né? Não faço lives tão longas, até mesmo para não deixar o pessoal muito cansado. Se ninguém tem dúvida, eu vou encerrando a minha live por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se você está assistindo essa live gravada, se você também tiver interesse no documento que eu falei sobre a revisão do ano ou sobre a roda da vida, é só me chamar no direct que eu mando para você. A Geisiele disse que adorou. Que bom, eu fico muito contente. A minha missão aqui realmente é ajudar vocês, né, a terem uma vida mais produtiva, né, mais organizada e conseguir atingir aquilo que vocês tanto querem. Então, já que ninguém tem dúvida, eu vou ficando por aqui. Boa noite.